Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quero estar deixando uma mensagem para nossa edificação aqui em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia! Um versículo ao qual gosto muito de meditar. E nós vemos aqui que Daniel era um jovem separado, um jovem que tinha o hábito, o costume de orar 3 vezes ao dia para falar com Deus. E no capítulo 6, nós vemos que tentaram procurar algo contra que pudesse prejudicar Daniel. Fizeram um rei assinar um decreto para poder Daniel ser lançado na cova dos leões. E nessa armação toda, Daniel ele não poderia fazer nenhuma oração a Deus. Agora, como um jovem cheio de Deus, que já tinha o costume de falar com o Senhor 3 vezes ao dia, Daniel ficou sabendo do edito, mas mesmo assim, ele ignorou completamente e não deixou de falar com Deus. Ele continuou com seu costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia de janelas abertas. E aqui nós podemos pegar algo para a nossa vida espiritual, algo para a nossa edificação. Daniel, ele já tinha esse costume antes mesmo de ser assinado o decreto. Daniel, ele orou antes de ser jogado na cova. Daniel foi jogado na cova e continuou em oração. Daniel saiu da cova e continuou em oração. Aqui nós aprendemos uma grande lição para as nossas vidas. Que nós possamos, independente das situações difíceis, independente das adversidades, que possamos orar ao Senhor antes da prova, dentro da prova e depois da prova. Que em todas as etapas da nossa vida, nos momentos bons ou ruins, que nós possamos pegar o hábito de falar com Deus a todo tempo. E não deixar que as circunstâncias nos façam desanimar em oração. Que possamos continuar em contato com o nosso Deus, continuar firmes em oração. E outro ponto importante que me chama a atenção nessa passagem é que fala que Daniel ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia e de janelas abertas. Essa janela dava de frente a Jerusalém. E aí nos faz uma pergunta dentro desse versículo, mas por que Daniel ele não fechou a janela? Ele continuou orando, mas de janelas fechadas. Daniel, ele já tinha o costume de orar com as janelas abertas. Então, talvez se ele fechasse a janela, era como se ele estivesse negando a sua fé em Deus. E se tem uma coisa que Daniel ele não fez, foi negar a fé em Deus. Ei, tá passando por situações difíceis? Continue orando. Não negue a sua fé. Não negue ao Deus dos céus. Continue perseverando, fiel a Deus. Porque aquele que persevera em oração, aquele que não nega a fé, tem vitória da parte de Deus. Amém? Se você recebe, dá um glória para Jesus e que Deus te abençoe. Amém.